Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra do Senhor, mais uma tarde de leitura da Palavra do Senhor. Hoje, sexta-feira, dia 27 de setembro. Hoje nós iremos ler o livro de Neemias, capítulo 4. Vamos ler? O título diz: Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e que caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça. E faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, e iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabemos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas.
E os edificadores, cada um trazia sua espada, cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntarei conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também, naquele tempo, disse ao povo: cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que, de noite, nos sirvam de guarda, e de dia, na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Tão interessante esse capítulo 4, que ele vai começar a falar sobre as intenções dos inimigos, né, de parar a obra, de paralisar a obra. Porque, como nós lemos no capítulo 2, né, que Neemias ele não fala nada para ninguém. Ele chega, né, Neemias ele não fala para ninguém o que ia acontecer. Ele volta para a cidade do sepulcro dos seus pais e começa a observar como que estava o muro, como que estavam as portas. Ele começa a observar. E então, né, aí ele começa a falar com o povo, né? Ele fala com o povo e no capítulo que nós lemos ontem, né, o capítulo 3, tem os nomes, né, dos que se levantaram para ajudar, dos que esforçaram as suas mãos para ajudar na reconstrução das portas, na reconstrução dos muros e tudo mais. E agora começa o levante. A obra começa e os inimigos começam a tentar parar. É interessante porque toda obra na nossa vida, o inimigo ele tenta parar. O inimigo talvez levante pessoas, né, para tentar parar o que Deus quer fazer, a reconstrução que Deus tem para fazer na nossa vida, na nossa família, né? E é interessante porque os inimigos eles começam primeiramente a zombar, né? Porque Sambalat, ele vai começar a falar: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E ainda vai se levantar Tobias também e vai dizer: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente seu muro de pedra. Se nós dermos importância para cada palavra que nós ouvimos, porque o inimigo ele vem assim, ele manda a primeira seta, né, que o inimigo mandou para tentar acabar com a obra da reconstrução foi essa. A palavra de zombaria, a palavra de vocês vão conseguir, fracos judeus. E muitas das vezes o inimigo ele vem com esse tipo de palavra para mim e para a sua vida, falando que nós somos fracos, falando que nós não vamos conseguir, mas é aí que nós precisamos usar da palavra do Senhor, dizendo que nós somos fracos, mas o nosso Deus é forte. Então, se nós estamos fazendo mediante a palavra do Senhor, nós somos fortes. O Senhor é quem nos dá força, porque nós somos fracos, a nossa carne é fraca, mas é o Senhor quem nos fortalece. E se estamos fazendo algo mediante a palavra do Senhor, entenda bem, todo o livro de Neemias é baseado nisso,
mediante a palavra do Senhor. Quando nós estamos fazendo algo de acordo com a palavra do Senhor, o Senhor nos fortalece, nos dá capacidade, nos dá recurso. Olha só para o Neemias. O Senhor permitiu, o Senhor deu recurso. Não somente permitiu que ele voltasse, que ele reconstruísse, mas o Senhor deu recurso. Então, os inimigos começam a zombar. Ah, se construir e vem uma raposa, vai derrubar. Começa a dizer que não temos força. Começa a dizer que está sendo tudo errado, que não vai valer de nada o esforço. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Só que o povo não deixou entrar isso no coração, não. Olha só a diferença, porque muitas das vezes eu e você, né? Eu e você, nós deixamos esse tipo de palavra entrar no nosso coração, não é verdade? Ah, porque fulano falou que eu sou fraco. Ah, fulano falou que não adianta nada eu estar fazendo campanha pela minha família, pelo meu casamento. Ah, é verdade, né? Não vai dar certo. Não, não. O povo, Neemias e o povo apresentou essa situação, o Senhor disse: ah, nosso Deus, vê como nós somos desprezados. É essa postura que nós precisamos ter. Ao invés de ficar ouvindo essas palavras do inimigo, deixando entrar na nossa mente, no nosso coração, nós precisamos apresentar ao Senhor e dizer: olha, Senhor, vê aí quanto nós somos desprezados, mas faz com que isso não interfira na nossa obra. Eles começaram a dizer: não deixa isso, né? Não deixa isso interferir, não seja isso um despojo numa terra de cativeiro, não deixa. E eles oraram, apresentaram ao Senhor, e no versículo 6 eles vão dizer: assim edificamos o muro. E todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Muitas das vezes o nosso coração se inclina para tanta coisa, mas não para trabalhar. Nosso coração se inclina para ter o nosso nome divulgado. Nosso coração se inclina para sermos reconhecidos. Mas o nosso coração precisa ser inclinado a trabalhar para o Senhor. Porque era para o Senhor que eles estavam trabalhando. E aí é que volta de novo. O inimigo volta de novo. No verso 7 que diz: e sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tampar, iraram-se de sobremodo. Eles ficaram muito irados, porque começaram a se tampar as brechas. Entenda bem, quando nós começamos a fazer algo para o Senhor, e isso eu quero fazer você pensar sobre a sua vida espiritual. Quando você entende que tem alguma coisa errada dentro de você, e você começa a trabalhar nessa reconstrução para tampar as brechas, o inimigo ele não se agrada. O inimigo começa a tentar te atacar de todos os modos. E eles ficaram tão irados, que começaram a tentar atacar para matar, para parar a obra e tentar matar. Só que o povo de Deus não desistiu, não. Neemias já colocou, ó. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então, assim, Neemias colocou
todo o povo para orar. Todos eles oraram e foi colocada uma guarda. Então, assim, além de orar, eles começaram a se preparar. Começaram a se preparar. E então, né, no verso 13, né, vai dizer que... No verso 13 vai dizer que eles já colocaram as guardas, né, de trás do muro, no alto do muro, né, foi colocando guarda nos lugares, né, e também colocou o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Então, deixou todo o povo preparado. Ó, todo mundo vai com a sua espada, com a sua lança, com o seu arco. Vamos lá, todo mundo tem que estar preparado. Todo mundo tem que estar preparado para se proteger, né? E eu acho tão interessante quando ele vai dizer no verso 14: E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Então eles falaram: Não temas. Neemias falou para o povo e disse: Não vai temer esse povo, não. Lembra que quem está conosco é o Deus grande e terrível. Eu acho que é isso que nós... Eu acho não, tenho certeza que é isso que nós precisamos nos lembrar todo dia. Que nós servimos a um Deus grande e terrível. E é isso que precisa nos dar força para continuar na obra. Quantos aqui talvez estejam lendo, talvez a sua vida espiritual não está mais como era antes, porque você foi olhando, observando e deixando levar pelo medo das coisas. Mas quero repetir a palavra que Neemias deu ao povo: não temais. Lembrai-vos do nosso Deus, grande e terrível. E é interessante porque depois dessa palavra, Neemias vai dizer que, como eles já sabiam, né, do intento dos inimigos, né, e os inimigos souberam que eles já sabiam que a vontade já era acabar com a obra, matar cada um. Então eles voltaram para a obra. Eles voltaram a fazer a obra. Porém, todo mundo estava armado. Todo mundo estava armado. Então, eu acho muito interessante isso, porque com uma mão, né? Como vai dizer, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. Muitas das vezes nós abandonamos as armas que o Senhor nos dá. Mas não, precisamos estar com elas cingidas no lombo, na nossa mão, e a arma que o Senhor tem para nos dar. Porque o Senhor nos chama para a guerra, para a batalha. É uma batalha espiritual que nós enfrentamos. É uma batalha espiritual que nós enfrentamos. E eles não abandonavam as suas armas. Neemias vai finalizar esse capítulo dizendo: Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. E é interessante que ele ainda vai dizer, né, no versículo anterior, no 22, que ele diz que cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra.
é a todo momento trabalhando, é a todo momento nós precisamos estar atentos e não abandonarmos as armas que o Senhor tem nos dado. Amém? Você tem abandonado as armas que o Senhor te deu? Faça a obra. Faça a obra do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa tarde de leitura da Tua Palavra. Mais uma tarde edificante, Senhor, que nós estivemos aqui, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos dar cada dia mais discernimento da Tua Palavra, que o Senhor venha nos dar entendimento, Senhor, da Tua Palavra, que o Senhor venha abençoar a cada irmão, a cada irmã, meu Pai. Oh, Deus querido, Deus amado, que muitas das vezes, Pai, por ouvir Sambalate e Tobias, Senhor, pararam a obra, Senhor, estacionaram na obra, meu Pai, mas o Senhor está chamando nesta tarde para que venha voltar, meu Deus. Oh, Deus querido, Deus amado, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos fortalecer, Pai, venha fortalecer este irmão, esta irmã, meu Deus, que o Senhor venha repreender todo o mal, que o Senhor venha abençoar este lar, esta família, por onde essa live está entrando, Senhor, que o Senhor venha repreender, Senhor, toda seta maligna, venha fortalecer os teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Na segunda-feira nós estaremos de volta e com notícias também, né, sobre meu pai, né? Continuem orando por ele para que tenhamos boas notícias, né? E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Como meu pai costuma finalizar, não posso deixar, né? Praga alguma chegará à sua tenda, e se chegar, há um Deus para te livrar. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe.